Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer a função PROC-V no Excel. Um tutorial simples, definitivo, para que você não tenha mais problemas com a função. Eu vou mostrar as limitações, principais situações com a PROC-V e o que você pode e não pode fazer para dar certo essa função tão especial. Eu tenho aqui um modelo bem legal com algumas situações de PROC-V. E esses 4 exemplos aqui vão trazer as principais características da PROC-V. Por isso eu tenho aqui exemplos simples para você dominar a função PROC-V de uma vez por todas. Bom, a função PROC-V é uma função de procura e referência. Então você vai sempre utilizar essa função para procurar o dado em uma determinada tabela. Olha só que simples. Eu preciso encontrar esta informação dentro de uma determinada tabela. Essa informação é uma laranja, eu preciso ir nessa tabela, procurar onde está a laranja e escolher uma informação de algumas das colunas da tabela. Simplesmente isso é a PROC-V. Perceba que eu tenho aqui várias tabelas e eu tenho uma informação que eu tenho que encontrar. Exatamente aqui, tá vendo? São alguns nomes de carros que eu preciso encontrar numa determinada tabela e quando eu encontrar esse dado eu quero trazer uma determinada coluna. Entendeu? Isso é a PROC-V. Sempre assim, ó. Eu tenho uma informação que eu preciso buscar em uma determinada tabela e quando eu encontrar a informação, eu escolho o dado de uma determinada coluna. Se você entender esses 3 passos, é isso a PROC-V. Vamos começar a fazer a PROC-V pela caixa de função, porque ela ajuda a estruturar na nossa mente o que a gente precisa fazer. Então vamos lá. Eu tenho aqui um carro da Volkswagen, o Santana. Eu preciso vir aqui embaixo, localizar o Santana e então trazer a quantidade de vendas ou valor, seja lá o que for, tá? Vamos fazer essa função pela caixa de função. Você vem aqui na parte de cima, ó, inserir função, e eu já tenho aqui a PROC-V. Ó. Você vem aqui na parte de cima, ó, eu já tenho a função PROC-V. Clico 2 vezes, e olha que interessante, você pode fazer função dessa forma. Eu não faço assim, mas você pode fazer. O grande barato é que você consegue enxergar melhor os campos aí que você precisa encaixar na fórmula. Perceba que nós temos aqui o valor procurado. O que é o valor procurado? Olha só que interessante. O valor procurado é o meu valor de referência, é o Santana. É aquilo que eu preciso encontrar em uma determinada tabela. Vamos entender cada elemento da função PROC-V. Primeiro eu tenho o valor procurado. O que é o valor procurado? O valor procurado é o meu valor de referência. Olha lá, é o Santana. Eu preciso encontrar o Santana em determinada tabela. É o meu valor procurado. Depois eu tenho o quê? A minha matriz tabela. Olha só, o próprio nome já fala, matriz. Então, a minha matriz tabela vai ser sempre o quê? A matriz onde eu vou procurar. Deixa eu marcar aqui para você ver. É importante saber que a matriz é a tabela inteira. Nesse caso é pequenininha, para ficar fácil, para a gente entender melhor aqui. Então, a minha matriz tabela é a tabela onde eu vou procurar os dados. Depois eu tenho algo que confunde muita gente, que é o número índice coluna. O que é o número índice coluna? Antes disso, eu vou pegar um número. Vai ficar fácil de entender, olha isso. Quantas colunas eu tenho na minha tabela? 1, 2. Eu tenho 2 colunas na minha tabela. Então, esse é o número índice coluna. Você precisa entender. Quando você encontrar o Santana, qual informação você quer? Nesse caso, eu quero o 44771. E em que coluna está o 44771? Na coluna 2. Então, o número índice coluna é a coluna onde está a informação que você precisa. Olha só. Que interessante. Esse é o número índice coluna. Depois eu tenho essa informação aqui, ó, procurar intervalo. O que é o procurar intervalo? Isso aqui é muito simples. Você vai colocar 0 ou 1. Na maior parte das vezes você vai colocar 0. Ele quer saber se você quer fazer uma busca exata ou aproximada. Eu não vou falar de busca aproximada aqui, mas dá para fazer também. Nós vamos trazer vídeo na sequência sobre isso. Para fazer a PROC-V aqui pela caixa da função é muito simples. Ou você digita manualmente, não faz sentido pela caixa de função, ou você pressiona aqui na setinha, ó, e vai entregando os valores. Valor procurado, lembra? É o Santana. Dá o Enter. Matriz tabela. Venho aqui e seleciono a minha tabela. Olha que simples. Enter. Número índice coluna. Aqui eu vou digitar. É o 2. Por que o 2? Lembra? É a segunda coluna. Eu quero que busque a informação na segunda coluna. E o intervalo eu vou colocar 0, porque eu quero uma busca exata. Nesse momento eu não vou falar de buscas aproximadas. Busca exata. 95% dos casos a gente faz buscas exatas na PROC-V. Eu vou dar o Enter e olha o que aconteceu aqui. A PROC-V foi na minha tabela
e encontrou Santana e trouxe o valor 44,771. Olha que interessante, nós fizemos uma busca aqui com uma função bem simples. Se eu trocar o nome do carro aqui, ó, variante, ele vai trazer o valor da variante. Você fez uma automatização aqui com a função PROC-V bem legal. Agora eu vou falar sobre uma limitação da PROC-V. Presta atenção nisso. A PROC-V encontra sempre o primeiro resultado. Então eu tenho aqui a variante, ela foi aqui na tabela e encontrou a primeira variante que apareceu e trouxe o valor. Agora, e se acontecer isso aqui, ó? Se tiver dois valores procurados? Como assim? Eu tenho a Saveiro e olha só, na minha tabela eu tenho duas Saveiros. O que vai acontecer aqui na PROC-V? Ela vai trazer somente a primeira Saveiro. Isso é uma regra da PROC-V. E muita gente erra nisso, acha que ela vai trazer o segundo, o terceiro valor. Não, ela sempre traz o primeiro valor encontrado. A primeira Saveiro, ela traz o valor. Importante entender isso, é uma limitação. Então vamos fazer aqui, ó, igual, agora eu vou fazer manualmente, tá? Igual PROC-V, abro parênteses. Sempre dou a dica de seguir aqui a dica de fórmula, né? Ela vai falando para você o próximo passo. E facilita, assim como a caixa de função. Valor procurado. Qual que é o valor procurado? Mesma coisa. É a Saveiro, é o carro que eu vou escolher aqui. Ponto e vírgula, sempre separar fórmulas com ponto e vírgula. Olha só que ele pede agora, matriz tabela. Eu venho aqui e seleciono a minha tabela. Simplesmente isso. Ponto e vírgula mais uma vez e vamos ver o que a função pede. Número, índice, coluna. Lembra? É a segunda coluna. Eu quero o resultado da segunda. 2. Ponto e vírgula 0, porque eu quero uma busca exata. Fecho parênteses. Enter. Olha só que interessante. Ele pegou o nome Saveiro, foi buscar. Só que olha só o que aconteceu. Eu tenho aqui o nome Saveiro. Ele foi buscar na minha base de dados, só que ele trouxe a primeira Saveiro. Ele não traz a segunda, tá vendo? E isso é um problema. Muita gente faz a PROC-V esperando o segundo, terceiro, quarto, quinto resultado e não vai dar certo. A PROC-V barra no primeiro resultado que encontra. Isso é uma regra, não tem como mudar isso. Agora eu vou falar de um dos erros que mais acontecem na PROC-V e as pessoas não percebem. É quando o valor procurado é diferente do que está na tabela. Presta bem atenção. Nessa situação aqui, ó, eu quero procurar o carro Gol e eu tenho o Gol aqui na minha tabela. Mas por algum motivo, ou porque a gente tem um espaço, ou porque a gente tem uma letra a mais, ou pelo formato, presta atenção nessa dica. O simples fato de ter um formato diferente já vai fazer com que a PROC-V não funcione. Tem que ser exatamente igual, inclusive na formatação. Então eu vou colocar aqui 2 L's, por exemplo, e eu vou montar a PROC-V. Igual, deixa eu aumentar um pouco, igual PROC-V, abro parênteses, eu quero procurar o Gol, ponto e vírgula, vou na minha matriz tabela procurar o Gol, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 0, não é isso? Fecho parênteses e enter. Olha o que aconteceu aqui, deu ND. Esse é um dos erros mais comuns na PROC-V, porque o valor procurado está diferente do que está na tabela. Então é muito importante isso, isso acontece bastante, seja porque o valor é diferente ou seja pela formatação. Então você precisa localizar, vem aqui, apago essa letra que está a mais, ó, e a PROC-V vai funcionar tranquilamente, uma correção de erro aqui, tá? Eu vou falar agora sobre outra limitação da PROC-V. Vamos relembrar a estrutura da PROC-V. Você tem um valor procurado, você tem uma matriz tabela e você vai escolher a coluna onde você quer o resultado. Mas olha o que acontece. Essa coluna onde está o resultado, ela nunca pode estar à esquerda. Presta atenção aqui. Nunca pode estar à esquerda. O Excel não funciona desse jeito, não vai funcionar. No caso de uma função matricial como a PROC-X, funciona desse jeito. Entendeu a problemática aqui? Os valores estão ao lado esquerdo da minha matriz. Então o Excel não vai funcionar. Então vamos fazer aqui, ó. Igual PROC-V, abro parênteses, pego o meu valor procurado, mesma coisa. Matriz tabela. Olha só, não faz sentido, né? Porque ele precisa encontrar o valor e buscar numa tabela à direita, em uma coluna à direita. Então nem vou finalizar aqui porque não vai funcionar. O que dá para fazer num caso como esse? Dependendo da situação, se não for um relatório importante, dependendo, você pode jogar os valores aqui para o lado direito, como valores mesmo, aqui ó, um jeitinho de resolver o problema. E aí você muda a referência da sua matriz tabela, faz a tabela diferente, aí sim você vai conseguir montar a função PROC-V aqui.
Entendeu? Esse é um exemplo simples que eu criei para mostrar como fazer a função, uma das funções mais utilizadas do Excel, mesmo com essa limitação de não poder buscar valores à esquerda da tabela. Ela é muito especial mesmo, e a gente tem muitas situações explorando a função PROC-V, porque ela resolve muita coisa no dia a dia. Esse é o vídeo de hoje, tutorial passo a passo, função PROC-V. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, curta o vídeo, ajuda muito o canal a crescer. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.